No coração da história egípcia, repousa um mistério que desafia a compreensão convencional. Um antigo papiro, conhecido como a Lista de Reis de Turim, guarda segredos que a arqueologia oficial reluta em abraçar totalmente. Este documento, escrito há cerca de 3.000 anos, foi descoberto em Luxor em 1820. Estava em pedaços, um quebra-cabeça histórico de proporções épicas. Durante quase um século, egiptólogos dedicaram-se à árdua tarefa de juntar seus fragmentos. O objetivo era reconstruir a lista completa dos governantes do Egito. O que eles encontraram, no entanto, foi muito além de uma simples cronologia de faraós mortais. O papiro revelou uma era que precede em muito as dinastias conhecidas. Ele falava de seres que não eram humanos. Seres que, segundo o texto, desceram dos seus. A lista de reis de Turim é única por sua abrangência. Ela não apenas lista os faraós históricos, mas retrocede a um tempo imemorial. O papiro detalha períodos de governo que se estendem por dezenas de milhares de anos. Uma escala de tempo que parece fantástica para a história humana registrada. Ele divide esses governantes primordiais em duas categorias principais. Primeiro, os deuses, que reinaram por um período incrivelmente longo. Em seguida, vêm os Censor, ou seguidores de Horus. Estes são frequentemente interpretados como semideuses ou entidades intermediárias. A lista atribui a esses seres divinos e semidivinos um reinado combinado de 36.600 anos. Isso é antes mesmo da primeira dinastia de faraós humanos. A história egípcia, como aprendemos nos livros, começa com a unificação do Alto e Baixo Egito. Isso ocorreu por volta de 3100 a.C., com o faraó Meneson-Ermer. As dinastias que se seguiram são bem documentadas. Seus reinados somam alguns milhares de anos até o fim da civilização egípcia antiga. Mas a lista de Turim sugere uma linha do tempo radicalmente diferente. Ela empurra o início do governo no Egito para um passado inimaginavelmente distante. Quem eram esses deuses e semideuses que governaram por milénios? Eram eles seres literais, como o papiro parece indicar? Ou seriam eles figuras mitológicas, uma forma de os antigos egípcios explicarem suas origens? A ciência oficial tende para a segunda opção. A existência desses governantes pré-dinásticos na lista de Turim não é segredo. É um fato conhecido entre os egiptólogos. No entanto, a interpretação desses dados gera intenso debate. A maioria dos acadêmicos vê essa seção do papiro como mito ou lenda. Eles argumentam que os antigos egípcios criaram essa linhagem divina para legitimar o poder dos faraós posteriores. Conectar os reis humanos a uma origem divina. É uma explicação plausível, baseada na compreensão da mentalidade religiosa egípcia. Mas ela ignora a precisão com que o papiro lista esses governantes. A lista de Turim é notavelmente detalhada. Ela não apenas nomeia esses seres, mas também atribui durações específicas aos seus reinados. Essa precisão contrasta com a natureza mais vaga de mitos puros. Parece mais uma crônica, mesmo que de eventos extraordinários. A lista de Turim não é a única fonte antiga a mencionar esses tempos primordiais. Outros textos egípcios e historiadores da antiguidade ecoam essa narrativa. Manetão, um sacerdote egípcio que viveu no século III a.C., escreveu uma história do Egito. Sua obra, embora perdida, é conhecida através de citações de escritores posteriores. Manetão também listou dinastias de deuses e heróis que governaram o Egito antes dos reis humanos. Suas cronologias, embora variem, também falam de dezenas de milhares de anos. O papiro de Palermo, outro documento fragmentado,
Também lista reis pré-dinásticos. Embora menos detalhado que o de Turim, ele corrobora a ideia de governantes anteriores aos faraós conhecidos. Essas múltiplas fontes sugerem que a crença em uma era de governantes divinos era difundida no Egito Antigo. Não era apenas uma peculiaridade de um único papiro. Se aceitarmos a possibilidade, mesmo que remota, de que esses textos se baseiam em alguma realidade, quem seriam esses seres? O papiro diz que eles desceram do céu. Essa frase ressoa com narrativas encontradas em outras culturas antigas. Textos sumérios, por exemplo, falam dos Anunnaki, que também teriam vindo do céu para a terra. Seriam esses deuses egípcios e os Anunnaki sumérios a mesma entidade? Ou diferentes grupos de seres não humanos interagindo com a humanidade primitiva? A ideia de seres avançados, talvez extraterrestres, visitando a Terra no passado é controversa. A arqueologia convencional a rejeita por falta de evidências físicas diretas. No entanto, a persistência dessas narrativas em textos antigos levanta questões. Por que tantas culturas, separadas por vastas distâncias, falam de seres vindos do céu? E porque a lista de reis de Turim, um documento histórico sério, lista esses seres com a mesma formalidade que os faraós humanos? A lista de reis de Turim permanece um enigma. É um artefato histórico inestimável que, ao mesmo tempo, desafia nossa compreensão da história. Ela nos força a confrontar a possibilidade de que a história humana seja muito mais complexa e antiga do que imaginamos. Que houve uma era de governantes que não eram como nós. Eram eles deuses no sentido espiritual? Seres de outro planeta? Uma civilização terrestre esquecida com tecnologia avançada? O papiro não oferece respostas fáceis. Ele apenas apresenta a lista, fria e factual em sua estrutura, mas explosiva em seu conteúdo. O debate continua entre historiadores e arqueólogos. Mas para os curiosos, a lista de Turim abre uma porta para um passado misterioso. Um passado onde o céu e a terra estavam talvez mais conectados. Onde seres extraordinários caminharam entre os homens e governaram por milénios. A verdade por trás dos 36 mil anos de reinado divino no Egito ainda espera ser totalmente compreendida. O papiro de Turim guarda seu segredo, desafiando-nos a olhar além da história oficial.